Pessoal, gostaria, em primeiro lugar, em compartilhar a minha alegria de estar aqui hoje. Esse evento foi organizado com muito carinho. Vocês devem ter percebido que os profissionais que estão aqui vieram dar o seu melhor, né? A fala do Dr. Fleury me deixou aqui o quanto ele está ávido por repassar conhecimento. Se a gente tivesse mais tempo, ele teria muito mais a nos ensinar, e não foi o único. Na verdade, ao longo desse dia, nós que estivemos aqui tivemos a oportunidade de ver a perspectiva de vários profissionais que estão engajados e falando do assunto de uma forma muito responsável, né? Quem nunca participou do Fórum Delta 9 provavelmente vai sair daqui com uma outra visão de mundo, né? Porque a gente tirou muitos lençóis em cima de realidades que a gente sequer visualizava antes. Então, eu me sinto numa responsabilidade imensa de estar, na verdade, falando por último, né? Mas aí já deixo desde já meu agradecimento por todas as falas que me antecederam. Eu aprendi demais com vocês. Então, muito obrigada. E enquanto técnica da área jurídica, enquanto advogada, eu sou advogada criminalista e atuo na área e tenho desempenhado um trabalho destinado, focado de assegurar esse direito à saúde através do uso terapêutico, do uso medicinal da cannabis. E cabe a mim aqui até na intenção de tirar muitas dúvidas das pessoas, parentes, pessoas que sofrem de alguma enfermidade, e qual seria a margem da legalidade, qual a melhor forma de agir dentro, quais são as possibilidades jurídicas, portanto, que existem. Vamos lá. Quais são as possibilidades jurídicas do uso medicinal da cannabis no Brasil, né? Já para atender a muitos questionamentos que normalmente surgem das pessoas quando se fala do uso terapêutico da planta. Bom, e aí minha fala vai se destinar justamente a trazer essas possibilidades. Para começar, eu achei importante que a gente trouxesse as normas internacionais. Claro que eu não vou tratar aqui exaustivamente de legislação, de normas, até porque o público aqui não é da maioria jurídica e eu acredito que eu devo ter uma fala um pouco mais didática para dar mais segurança a respeito, né, de toda essa legislação que nos rodeia e fala do tema. Então, em relação às normas internacionais, a gente tem aqui, eu destaquei, peraí, que agora... Sim. Chega. Só um instante que eu tô... Pronto, os nomes... Bom... E aí eu achei interessante começar pelo ano de 1961, quando a Convenção Única sobre Entorpecentes da ONU foi lá e falou o seguinte: o uso médico dos entorpecentes continua indispensável para o alívio da dor e do sofrimento. Então, há muito tempo, né, desde o início da década de 60, a gente já tem uma perspectiva mundial que assegura, reconhece o valor do uso de entorpecentes quando é para tratamento da dor e do sofrimento. Além disso, eu trago a Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas, né, na Convenção de Viena, em 1971, ficou lá registrado que o uso de substâncias psicotrópicas para fins médicos e científicos é indispensável e a disponibilidade daquelas para esses fins não deve ser indevidamente restringido. Então, assim, nível internacional, a gente tem até uma conscientização maior, né? E as normas, elas trazem uma segurança no sentido de elas serem interpretadas, melhor interpretadas do que no Brasil. E aí eu vou mostrar por quê. Quando a gente entra no cenário nacional, como é que funciona? Como é que está a legislação brasileira? A gente tem a norma mais importante do país, a lei mais importante, que é a Constituição Federal de 88. A Constituição, ela vai trazer em diversos dispositivos constitucionais, ela vai dispor sobre o direito à saúde. Eu selecionei alguns aqui, o artigo 6º, o artigo 23, mas não só. O texto constitucional, ele é exaustivo e analítico e ele vai tratar de várias questões a respeito da saúde. Lá no final da Constituição, por volta do artigo 197, 196, 198, por aí,
A gente vai ter vários disciplinamentos a respeito do nosso sistema de saúde, do direito à saúde e do Sistema Único de Saúde, né, que é o sistema em vigor no país. E existe uma lei famosa quando a gente trata do tema da cannabis, que é a lei de drogas, né? A gente associou, não sei, não foi sempre assim, mas em determinado momento nós associamos o vegetal da cannabis e relacionamos ela à droga, né? Vocês tiveram aqui a oportunidade de ver que, na verdade, essa foi uma construção ideológica, política, que, na verdade, hoje a gente vê que ela não faz muito sentido. A Lei Federal 11.343, olha que engraçado, é uma lei que visa penalizar, que vai tratar da questão da droga, né? A lei é conhecida como a Lei de Drogas. E essa lei existe no país para assegurar o bem jurídico, que é assim que a gente chama no direito, o bem jurídico que é o direito à saúde. Então, já de início, a gente percebe que não faz sentido que a lei de drogas venha justamente impedir ou atrapalhar a fruição desse direito à saúde. Não faria sentido. E aí a gente começa a ver que, na verdade, a lei de drogas, ela não é tão ela não é sem sentido, porque ela faz uma ressalva quando ao uso da planta, supostamente que tenham efeitos degradantes, que por isso é considerada droga, ela deve ser utilizada se for para fins medicinais e não só, para fins científicos. O artigo 2º da Lei Federal, ou da lei de Drogas, vai fazer essa definição do que é proibido e o seu parágrafo único vai trazer a ressalva. Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput desse artigo, que vai falar de substância psicotrópica, exclusivamente para fins medicinais ou científicos. Ou seja, a própria lei de drogas, muitas vezes mal interpretada, é esse o centro o ponto central da minha fala, é a falha de interpretação que a gente faz da norma, não só por aqueles, pela coletividade de uma forma geral, que às vezes não tem a oportunidade, por não trabalhar profissionalmente, não trabalhar nessa área, de analisar a lei de drogas detidamente, mas inclusive os profissionais que trabalham com ela todo dia, advogados, promotores, juízes, que não fazem, e muitas vezes em situações em que está claro que o que foi flagranciado numa determinada operação policial ou numa operação do Ministério Público, na verdade se enquadra aquela pessoa como um traficante, um usuário de drogas, quando na verdade ela está fazendo um uso terapêutico medicinal da planta. Então, eu acredito que seja muito uma questão de falta de interpretação ou falta de interesse de fazer uma melhor interpretação da norma. Bom, eu estou enrolada nesses slides. Olha onde eu chamo. Já voltei para a Constituição, peraí. Lei de drogas. Pronto. Falou-se muito hoje, a fala da Sheila foi muito interessante, ela falou muito na questão da Anvisa e eu vou até acrescentar a tua fala. A Anvisa eu acho que é atualmente o grande inimigo, porque a legislação, né, o João Maria tocou na questão do inimigo, né, que a política de droga de segurança pública tem que criar um inimigo e a partir dessa criação a guerra às drogas se inicia. Mas, na verdade, o que a gente vê na prática e quem trabalha com isso é que, na verdade, o grande inimigo é a Anvisa. Porque quando a gente viu lá na Lei de Drogas, a Lei de Drogas vai dizer que é possível o uso da planta da cannabis com fins terapêuticos, mas precisa do quê? Uma autorização da União. E quem vai fazer isso pela União é justamente a agência, né, que é a Anvisa, que é vinculada ao Ministério da Saúde. Então, a gente precisa, primeiro, para saber o que é droga no país, eu preciso perguntar à Anvisa.
E a Anvisa também é que vai disciplinar o que vai deixar de ser droga. Enfim, ela vai criar listas, e é assim que ela trabalha, ela dizendo o que é proscrito, o que é proibido e o que passa a ser permitido. E aí ficou muito claro nas diversas falas de hoje que as intenções da Anvisa muitas vezes estão bem distantes das intenções de preservar e de fomentar o direito à saúde, né? Atende muito mais a anseios políticos e econômicos. Então a gente tem na Anvisa, apesar da Anvisa ser considerada assim a agência, a instituição que de fato está criando um obstáculo, porque a lei autoriza o cultivo e o uso da planta para fins medicinais, inclusive ela, até por uma questão mundial, o uso da cannabis para fins terapêuticos de fato é algo irreversível, né? É um trem que já está andando, não tem mais como ele retroceder. E aí a Anvisa começou a criar resoluções, a Sheila tocou nesse assunto, as resoluções de diretoria colegiada, e aí eu trouxe algumas, né? A RDC número 3, por exemplo, de 2015, que incluiu o CDB numa lista C1, quer dizer, passou da lista de substâncias totalmente proibidas e passa a ser uma substância controlada. Ela passa agora a uma nova fase, ela é vista por uma perspectiva diferente pela Anvisa. E aí, a partir dessa RDC, foi permitido a importação. O Dr. Fleury também tocou nesse assunto, que o Brasil começa a permitir na prática, a partir das ações do Poder Executivo, a partir da União, privilegiando o mercado internacional. Ela começa dizendo que é possível tratar alguma pessoa no Brasil através da maconha, se for através de um medicamento importado. Então, ela desprestigia a economia local, a sociedade, enfim. Esse é um ponto que precisa ficar sempre registrado. Mas aí a gente tem também uma outra instituição que também precisa ser colocada aqui até para chamar a responsabilidade. As resoluções dos conselhos médicos. Nós temos o CREMESP, na resolução que foi editada em 2014, que ela vai fazer uma restrição muito grande ao uso, que é justamente restringir para tratamentos de epilepsias mioclônicas graves do lactante e da infância refratários dos tratamentos convencionais. Então você tem que ser criança e você tem que ter especificamente essa situação de epilepsia, mioclônicos. Eu confesso que não sei nem dizer exatamente do que se trata, mas é de fato uma enfermidade muito específica que atinge uma parcela específica de pessoas. E o Conselho Federal de Medicina também na mesma ideia, e ela vai aprovar o uso compassivo do CBD em 2014 para o tratamento de epilepsias da criança e do adolescente. Ela agora incluiu os adolescentes. Mas também deixa assim bem restrita a possibilidade de tratamento, com um detalhe que também já foi colocado aqui, mas só para ressaltar, que fala que a prescrição deve ser feita por especialistas específicos, o que contraria, como a Sheila falou, o próprio Código de Ética Médico, porque fala que se você é médico, você é capaz de prescrever para qualquer enfermidade, e é justamente o contrário que essa resolução do CFM diz. Bom, e aí eu boto essa observação de que, embora exista previsão expressa no artigo 5º da resolução última do Conselho Federal de Medicina, até o presente momento não houve qualquer revisão científica das enfermidades tratáveis e especialidades médicas prescritoras de medicamentos feitos à base de cannabis. Ou seja, há um verdadeiro desinteresse da classe que mais tem conhecimento sobre o assunto e mais poder, e por que não dizer dever, uma responsabilidade social para com a coletividade, qualquer pessoa que esteja precisando. Bom, aí tem outras RDCs que vão justamente, e aí a RDC de 2016, foi legal que a Sheila tocou nesse ponto, que foi, na verdade, o Conselho Federal foi impulsionado a editá-la, né? Já depois de uma pressão que sofreu com a ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal para assegurar a inclusão e importação, o uso terapêutico também da substância do THC e não só o CDB.
Tem outras resoluções, essa é uma resolução muito nova, que é a que inclui a maconha como uma planta medicinal. Isso aí é um dado bem atualizado. É onde estamos, é o estágio atual, né, da regulamentação administrativa sobre a matéria. Bom, aqui eu trouxe algumas notícias só para ilustrar essa novidade, que a maconha é considerada agora como uma planta brasileira e, enfim, uma planta passível de uso terapêutico. Bom, nesse ponto aqui, a gente pensou que seria interessante falar em especialidades médicas e doenças, mas aí realmente eu vou passar porque vocês já tiveram essa informação ao longo do dia, né? Quem quiser fotografar rapidinho, aí tem muitas enfermidades, é difícil saber qual enfermidade que não seria tratável. Lembrando que essa lista que eu estou expondo é a lista da própria Anvisa atualmente. Então, a própria Anvisa atualmente, se for no site da Anvisa, vocês vão buscar, essa informação foi retirada de lá, todas as doenças que hoje, atualmente, ela reconhece como possível de tratar com maconha. Aí, outras também, outra fonte também no mesmo lugar, da Anvisa. Essa informação, aliás, só corrigindo, se você entrar no site você não tem, mas um dos advogados que, enfim, que trabalham, que estão engajados nisso, já solicitaram essa informação à Anvisa pela lei de acesso à informação e a Anvisa foi obrigada a repassar essa informação, né? Só corrigindo, na verdade, essa informação não é uma informação fácil, nem se justifica não ser, mas, enfim. Então, quais as possibilidades jurídicas? Eu acho que esse é o ponto principal e é por isso que estou aqui hoje. O que é possível fazer, então, diante dessa legislação que temos, que ela, na verdade, é confusa, mas a gente vê que, na verdade, ela é mais confusa porque ela é mal interpretada, ou porque não há, na verdade, ações do Poder Executivo que concretizem o que está lá na Lei de Drogas e na Constituição Federal. O que é possível fazer? Eu trouxe aqui três que eu chamaria de dicas e, enfim, pontos que eu acho que são possibilidades para os médicos. Então, se tiverem médicos aqui, até hoje não se tem notícia de nenhum médico que foi sancionado ou que tenha respondido o procedimento disciplinar perante qualquer conselho de medicina no Brasil. Então, isso traz uma segurança. Isso é uma realidade. Embora pare muito pânico a respeito do tema e a responsabilidade do médico é grande e ele percebe isso, ele sabe disso, ele tem o conforto de saber que é um fato que até hoje nenhum sofreu nenhum tipo de sanção. As convenções e tratados internacionais, além da Lei de Drogas do Brasil, autorizam o uso medicinal e terapêutico da cannabis. Como eu havia falado, estou desenvolvendo aqui nessa minha fala. Então, às vezes o desconhecimento leva o médico a achar que ele vai estar cometendo um crime. O crime, na verdade, é ele não prescrever se tem alguém que está dizendo que quer usar aquilo e que precisa dele para poder usar. Porque não adianta o advogado trabalhar, não adianta o cientista desenvolver pesquisas, a gente precisa do profissional médico. Todo o procedimento se inicia com a prescrição médica. Então, é muito importante que o médico tenha essa consciência, que o crime está, na verdade, quando ele se omite na prestação dessa prescrição. E aí, só uma síntese da verdade do que eu estava falando, que desde 2014, o próprio Conselho Federal de Medicina e o CREMESP, nos termos que a gente viu aqui, muito restritivos, mas ainda assim tem reconhecido a possibilidade. Aqui são outras informações que quem for médico quiser eu posso repassar, são cuidados mais na hora de prescrever, de como fazer o termo de responsabilidade, algo mais burocrático, que na verdade é para gerar maior segurança. E os pacientes, né? Os pacientes e os familiares dos pacientes. Se você tem um ente querido, não precisa nem ser familiar de sangue, uma pessoa querida, que ela tem uma doença, você, de certa forma, em alguma medida, você adoece junto, você se preocupa junto, você dedica o seu tempo para aquela pessoa. Então, aquilo causa, na verdade, uma violação do bem-estar, não só do paciente, mas de todo o seu círculo de convivência. Então, para os pacientes, pessoal, existem duas alternativas jurídicas, né, para dar segurança,
Quem vai fazer o uso da cannabis de uma forma sem buscar o judiciário, precisa estar consciente de que pode cair numa má interpretação. Quem for interpretar pode achar que você está cometendo o crime lá do artigo 28 da Lei de Drogas, que é usar drogas para uso próprio. Isso não vai resultar em prisão, mas vai resultar numa reprimenda do Estado, sim. E eu preciso saber também que existe na própria Lei de Drogas a permissão para isso. Essa consciência ela é importante, mas há um risco, sim, de ser mal interpretado. Para eliminar esse risco, eu preciso, eu vou usar essa expressão, eu vou precisar da bênção do judiciário, eu vou precisar passar essa situação via judiciário, porque aí a partir de uma decisão judicial, eu tenho uma situação diferente que alguém já interpretou e interpretou em meu favor e me dá segurança para seguir com o tratamento. Então, eu posso buscar o judiciário individualmente e nós tivemos a alegria, até eu gostaria de, não sei se eu vou tomar a liberdade, vou ousar, mas de saber que hoje está aqui a pessoa que a gente conseguiu o habeas corpus, primeiro habeas corpus do Estado, e que hoje está aqui presente, ela está ótima. Foi para um tratamento de Parkinson, foi a primeira idosa do Brasil que conseguiu essa ordem de habeas corpus. Embora a gente ligue muito, associe habeas corpus à prisão, a impetração de um habeas corpus preventivo é justamente para assegurar que ela não seja, não impeça de nenhuma forma a sua liberdade de ir e vir ou eventual prisão, caso ela sofra alguma intervenção policial ou do Ministério Público. Então, com o habeas corpus preventivo, a gente vai ao judiciário, recolhe uma documentação necessária. Como para cada enfermidade existe uma cannabis, uma planta específica, né? É interessante que se faça a ação e que se provoque o Poder Judiciário Federal, porque aí eu vou pedir a importação dessa semente com a certeza de que aquela semente tem os componentes numa porcentagem que é interessante e adequada para aquela enfermidade, porque o mercado brasileiro, como é ilegal, você não pode ter a certeza de que aquela semente vai gerar a planta adequada para a realização do tratamento, que é outro problema da falta de regulamentação e da ilegalidade. Você não tem a segurança de comprar algo de boa qualidade. E aí, de fato, se você não tem qualidade, o que na verdade é um remédio, passa a ser uma droga, né? Bom, então existe a possibilidade de habeas corpus preventivo, mas nem existe uma dificuldade no habeas corpus preventivo. Eu preciso de alguém para ser o jardineiro, eu preciso que alguém saiba cultivar. E nem sempre a pessoa, vou usar o jargão popular, tem a mão boa, né? Às vezes você não tem tempo para fazer o cultivo da forma adequada, você não tem a expertise para gerar o óleo, enfim, é uma dificuldade, né? Então, pensando nessa dificuldade, existe também, aí surgem, aqui são algumas notícias que muito nos alegraram, de pessoas que conseguiram através de habeas corpus por todo o país. Aqui é uma notícia da Tribuna do Norte, que foi o caso aqui do habeas corpus que nós conseguimos. Aí o doutor Gabriel. Existe a possibilidade do cultivo coletivo, que aí eu sano aquele problema da necessidade de ser uma boa jardineira, de ter o cuidado com a planta, de saber, de saber fazer o óleo, preparar o óleo. Por quê? Porque aí de uma forma associada, né, eu me associo a uma determinada e abraço aí o nosso maior exemplo, aqui é na verdade uma ONG que é nossa vizinha, fica aqui na Paraíba e muito nos orgulha pela iniciativa e pelo quanto tem proporcionado bem-estar para muitas pessoas. É uma possibilidade muito interessante, né? Porque eu não preciso multiplicar o know-how de como fazer o cultivo, que é uma dificuldade, mas de uma forma associada, em que as pessoas fazem uma reunião de esforços, né? E aí é importante ressaltar, até para a gente frisar a questão de estar trabalhando dentro da legalidade, considerando a legislação e fazendo a melhor interpretação dessa legislação, no sentido de que não a ONG
pela sua razão de ser, ela não tem fins lucrativos, né? Ela não é a intenção dela ter fins lucrativos, e isso já afasta qualquer suspeita de que ali poderia gerar algo rentável e poderia fomentar as drogas, e é todo aquele discurso que a gente já chega no final de hoje sabendo completamente que não é exatamente dessa forma. Esse é um pensamento bastante equivocado. Então, pessoal, para o paciente, para a família do paciente, juridicamente a gente tem isso. Não é necessariamente, existe ainda a possibilidade de importar. A gente tem estimulado sempre o autocultivo, justamente até para desestimular a entrada de grandes farmacêuticas que venham pegar esse mercado. O Brasil tem dimensões territoriais imensas. A gente podia plantar maconha para vender para o mundo inteiro, né? Solucionar problemas de saúde para o mundo inteiro, e a gente, na verdade, está moscando nesse sentido, né? E aí, só retomando aqui, a gente vê também a possibilidade, juridicamente falando, quem gosta do remédio, quem gosta da coisa sintética, também de buscar o judiciário para conseguir a importação do sintético. Está dentro da liberdade, e seria até uma falha minha se aqui a gente está falando do protagonismo do paciente, né? Do empoderamento do paciente, da sua participação no seu tratamento. A gente não pode também anular a possibilidade dele querer utilizar o produto importado da farmácia americana, enfim. É uma opção jurídica também. Não é a que nós incentivamos, mas também é possível. Bom, caminhando aqui para o final, só algumas notícias sobre associações. Aqui no Rio de Janeiro. Bom, por fim, pessoal, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez, me colocar à disposição para tirar qualquer dúvida. Pode falar. Essa é uma pergunta. No caso do Abrace, eu queria rapidamente falar assim, qual foi o passo que eles seguiram. Porque isso é importante para a gente é da Abracan. A gente está nesse processo, está bem perto, mas eu queria saber um pouco mais sobre esse passo. Aí fez isso, depois para o Ministério. Certo. A Abrace, eu vou dizer o que eu sei, tá? Eu não participo internamente da Abrace. Eu fui à Abrace uma vez, visitei, e nessa conversa, nessa visita, eu acho que até a Sheila pode responder melhor. Mas só para colocar o que sei, eles já faziam de forma ilegal, vamos dizer assim, sem a autorização lá da Anvisa, sem a chancela do Judiciário. Já existiam muitos pacientes. E o que eu sei da Abrace, de João Pessoa, da Paraíba de uma forma geral, é que isso contou com um movimento social que foi crescendo. A Liga Canábica teve uma participação grande. Então eles faziam a produção do óleo de forma ilegal, se ampararam nessas pessoas, né? Foi feita, na verdade, uma comoção, e eles tiveram também a felicidade de ter encontrado um profissional do Ministério Público que acolheu, e, na verdade, quando a ação foi ajuizada, eles já tinham também um parecer positivo do Ministério Público. Mas o caminho foi esse: começaram na ilegalidade, produzindo óleo, em um dado momento em que socialmente, localmente se estava articulado suficiente, dizer, não, agora a gente vai apostar para levar isso para o judiciário, para ter a chancela do judiciário. Então, a preparação que eu tenho conhecimento foi mais ou menos por aí. Só para fechar, a questão do cultivo coletivo é interessante, que quando ela é ajuizada, às vezes fica difícil para o juiz, se ele disser assim, se eu negar isso aqui, eu vou ter que mandar prender todas essas pessoas, né? Então, é uma forma de colocar o juiz numa posição dele fazer uma reflexão diferente. Aqui na Justiça Federal do Rio Grande do Norte, nós tivemos a felicidade do juiz ter uma perspectiva assim, bem progressista, fez uma análise bem apurada. Ele, inclusive, na concessão do habeas corpus, que foi o juiz Walter Nunes, ele falou da inconstitucionalidade do artigo 28, foi muito interessante. Ele nem precisaria ter enfrentado essa matéria, mas fez questão, né? Então, temos avanços jurídicos. Mas nem sempre serão os mesmos juízes? Sim, verdade. Assim, num país de justiça lotérica, eu até tenho com pesar que eu digo isso. Trabalho no judiciário e a gente sabe que cabeça de juiz cada é uma loteria, né? Mas a gente vai embasado, a gente vai reunir
A gente reúne todos os esforços, a gente tem profissionais do direito atuando em todo o país, a gente compartilha ideias de sucessos e de fracassos, e a gente tem melhorado e tem conseguido bons resultados. Pessoal, agradeço demais a atenção de vocês, mais uma vez obrigada.